fazer a apresentação da minha tela para vocês. Então, bom dia a todos, sejam todos aí bem-vindos, todas bem-vindas. Certo? Nessa aula de hoje, galerinha, eu queria... Todos estão me ouvindo bem? Estão dando para me ouvir bem? Pronto, deixa eu ver aqui. Pronto, prontinho. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Escreve um sim aí, se estão me ouvindo bem. Tá dando para ouvir bem? Beleza? Tranquilo. Então vamos começar. Galerinha, hoje eu queria começar essa aula de um modo diferente, né? Eu acredito, né, que muitas das vezes, quando temos aí uma inspiração, uma motivação, a matemática ela cai por meio de uma aceitação maior. Aí ontem eu fiz uma lista, no caso aí, de filmes que é bem relacionado, que são relacionados com a matemática. E além de ser relacionado com a matemática, muito deles são baseados aí, no caso, em fatos reais. O primeiro filme que eu trouxe aí para a gente começar a relacionar com a nossa aula se chama O Jogo da Imitação, certo? É um filme aí que conta a vida de Alan Turing, ele é baseado numa história real, certo? Esse filme, ele se passa ali na Segunda Guerra Mundial, e o Alan Turing, ele no caso aí, um matemático, certo? E ele é considerado um do pai da computação. Ele foi contratado, no caso ali, pelo governo britânico, para começar a decodificar alguns códigos, né, que o exército nazista mandavam os comandos, né, operacionais ali para o seu exército, né, atacar, no caso, os aliados. Esse filme dá para pegar tanto um gancho na parte de matemática, de entender algumas relações binárias, como o sistema de computação integrados começou a funcionar, e também dá um gancho muito importante para a parte da Segunda Guerra Mundial, relacionando todo esse assunto de matemática e história, no caso, né? Ele se passa ali na Segunda Guerra Mundial, contando mais ou menos como é que é o início, mais ou menos, da Segunda Guerra Mundial, e como que a matemática e a computação ela foi bastante importante para derrotar, no caso, o exército do nazista. Então fica aí como um primeiro filme aí, O Jogo da Imitação, certo? O segundo filme, que para mim é um dos meus preferidos, é Uma Mente Brilhante, que conta a história de John Nash. John Nash foi um matemático brilhante que morreu recentemente, em 2015, e ele, durante todo o filme, mostra a sua superação em tentar encontrar uma ideia original. Então, ele tenta o tempo todo ali, encontrar uma ideia original, e ele formulou uma importante teoria para a área de teoria dos jogos. Então, ele formulou uma teoria relacionada à teoria dos jogos. John Nash ganhou um prêmio Nobel, certo? E John Nash, apesar de ser muito brilhante, né, ele tinha uma postura meio caótica. Ele sofria, no caso, ele tinha esquizofrenia, então ele ficava o tempo todo com certa obsessão de uma ideia original, e ao decorrer do filme mostra o tanto que ele é brilhante, o tanto que a contribuição dele hoje para a teoria dos jogos, para a teoria da computação, certo? Foi bastante importante. Um outro filme que eu considero também um filme excelente é O Homem que Viu o Infinito. Conta a história de Ramujar, não sei falar o nome dele direito, né? Ele é um indiano, ele não tinha formação acadêmica, e ele começou a mandar mais ou menos ali os seus escritos para a Inglaterra. Então, a Inglaterra meio que tinha um contato muito grande com a Índia, explorava a Índia de certa forma, e ele mandava as suas cartas aí para, se eu não me engano, não sei se era para Princeton, não sei mais ou menos para onde que ele mandava, era uma universidade na Inglaterra. Ele não tinha formação acadêmica, e aí esse amigo dele, que é o Harold Hand, né, convida para ele passar uma temporada.
E aí, quando ele chega nessa universidade, muitos dos professores começam a ter raiva dele, porque eles propõem vários teoremas no quadro, e ele chega e começa a resolver esses teoremas no quadro, e os professores meio que se sentem insultados, porque como é que pode uma pessoa que não tem nenhuma formação acadêmica conseguir resolver teoremas que professores se debruçaram há anos para conseguir entender, certo? Esse filme também, ele dá um gancho, no caso ali, para entender como é que é a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, ali, o filme se passa mais ou menos ali em 1910, mais ou menos, passa um pouco ali da Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1917, aproximadamente. Agora, esse filme aqui é um dos filmes que eu considerei muito sensacional, porque ele trata de duas causas, que é bastante importante, né? A inserção das mulheres na área, né? No caso das ciências exatas, e também conta a busca, como é que fala, da superação do preconceito racial dentro das instituições dos Estados Unidos. Esse filme, ele dá um gancho bastante importante também para a parte de história e de sociologia, tratando, no caso ali, da Guerra Fria, da corrida espacial, certo? E essas três mulheres aí, elas foram umas matemáticas importantíssimas, no caso aí, para levar o homem à Lua, né? Então, principalmente essa Katharine Johnson, né, que morreu recentemente, ela desenvolveu grande parte dos cálculos, no caso aí, para chegada do homem à Lua em 1969. Outro filme bastante interessante e até um pouco antigo é O Gênio Indomável. O Gênio Indomável conta a história de um jovem de aproximadamente 20 anos. Ele tem vários problemas, no caso, sociais, de violência, de agressão, e ele está dentro de uma universidade, né, uma importante universidade em Boston, e nessa universidade tem quadros espalhados pelo corredor. E esse professor sempre colocava um dos teoremas nesse quadro que ficava no corredor para ver se algum aluno desenvolvesse. E o Will, né, que no caso é o protagonista do filme, ele, que é um protagonista do filme, ele trabalha nos serviços gerais e ele trabalha no turno à noite, né? Ele trabalha nos serviços gerais cumprindo uma pena, é como se fosse uma condicional para reduzir a pena dele. Ele trabalha nos serviços gerais e toda noite ele ia e resolvia, no caso, os teoremas que esse professor colocava no corredor. E o professor ficava muito incomodado porque ninguém dos alunos nunca se identificava. Até um dia o professor ficava vigiando e encontrar esse jovem aí que é brilhante. Um outro filme também que se passa mais ou menos em 390 depois de Cristo. É esse Ágora aí, conta a história de Hipátia. Hipátia, para muitos não sabem, mas lendo o livro História da Matemática, um dos livros mais consagrados na área da matemática, conta que Hipátia ela foi uma das primeiras a descobrir o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. O movimento que a Terra faz ao redor do Sol não é, no caso, um círculo, né, um elipse. Então, muito dos conhecimentos dela, no caso, foi queimado, né? A gente atribui muito que o movimento como é que fala? Que o movimento do Sol ao redor da Terra ali, todos os cálculos foi desenvolvido por Copérnico e Kepler, mas a gente esquece que bem antes desses carinhas aí, quase 1000 anos antes desses caras, existia aí, no caso, essa grega, que lutou para defender a igreja não, as bibliotecas de Alexandria, contra a invasão, no caso, que o cristianismo começou a fazer quando começou a se expandir. Outro filme também que eu super indico é esse Quebrando a Banca. Quebrando a Banca conta a história aí de alguns jovens aí que estudam numa das melhores universidades dos Estados Unidos, que é o MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Não sei se vocês já ouviram falar no jogo 21. Então, esses jovens aí, eles cursam matemática nessa universidade e eles começam a fazer contagem de carta. E a gente vê um trama muito matemático para que eles consigam fazer uma simbologia, né,
para fazer a comunicação e contar e quebrar, no caso, o cassino faturando milhões e milhões de dólares. Esse filme é baseado em fatos reais, assim como esse outro aqui também em fatos reais. Esse daqui não, esse é em fatos reais esse também, fatos reais e fatos reais. Acho que o único que não é fatos reais é um Gênio Indomável. Esse é em fatos reais, esse daqui também é em fatos reais. E o último daí, para mim, de ficção científica, o melhor filme que eu acho. Esse filme eu achei ele bastante interessante, porque mais ou menos todo filme que envolve ficção científica, ele é muito criticado pelo grupo acadêmico, dizendo que as teorias, no caso, são muito erradas. Esse filme aqui, Interestelar, eles contrataram um grupo de físicos para que as teorias não fugissem tanto da realidade. Esse filme fala do buraco negro, certo? Que eu acredito que nos próximos anos vai vir aí a ser assunto do Paz. Por que eu falo que vai ser um dos assuntos do Paz? Porque eu acredito o seguinte, em 2019, no ano passado, né, a gente teve aí a primeira fotografia de um buraco negro, certo? E nos exames do ano passado não abordou, esse ano, né, acredito que não vai abordar, mas eu acredito que no ano que vem, nos próximos anos vestibulares, né, já tem umas teorias mais consolidadas de como eles conseguiram tirar essa foto do buraco negro, certo? E eu acredito que veio muito a calhar assistir esse filme para a gente entender a distorção entre espaço e tempo, que a gente acredita que o tempo ele não é relativo, né? E aí, Albert Einstein ele coloca aquela teoria dos gêmeos. Qual é essa teoria dos gêmeos? Por exemplo, se você tem um irmão gêmeos, né, e vocês são astronauta, um fica na Terra e o outro vai para o espaço. Então, imagina aí que esse carinha fica no espaço 10, 12, 15 anos, aproximadamente. Quanto o irmão que foi para o espaço, ele volta, isso daí, na realidade, pessoal, quanto ele volta, o irmão, no caso, que foi para o espaço, né, são gêmeos, o irmão que foi para o espaço, ele volta com a característica mais jovial do que o irmão que ficou na Terra. Né, isso daí cai mais ou menos na teoria da relatividade de Einstein, que vocês vão ver com mais profundidade no terceiro ano do ensino médio, mas dá para ver o paradoxo dos gêmeos aplicado nesse filme, galera. Então, sempre o paradoxo dos gêmeos cai na primeira etapa, no caso aí do Paz 1, do Paz 3. Não deixem de ver esse filme, porque sempre cai. Por que eu estou falando isso? Tem uma parte, eu vou dar um spoiler aqui do filme, que ele viaja para outro planeta, certo? À procura de um planeta que ainda tem vida. Então ele fica aproximadamente 15, 20 minutos nesse planeta. Quando ele volta, a filha dele já está com aproximadamente 50 anos, ele já está com a idade bem mais avançada, mas a filha dele tem uma aparência de como se fosse a mãe dele, como se fosse a avó dele. E aí a gente consegue ver esse paradoxo dos gêmeos. Enfim, chegando um pouco aí de conversa fiada, né, galerinha? Espero que vocês tenham gostado aí desse feedback desses filmes aí que a gente consegue relacionar bastante com a matemática. Vamos aproveitar e pegar esses minutinhos aí que nós temos para dar continuidade na aula de ontem. Né? A gente vai dar continuidade aí falando de teorema fundamental da semelhança de triângulos. E aí eu apliquei esse exercício ontem e muitos de vocês aí ficaram, digamos aí, boiando, não conseguiram entender. Então eu vou repetir esse exercício, certo? Eu vou repetir esse exercício de um modo diferente. Espero que vocês consigam compreender melhor. Galerinha, então preparem aí para as anotações e a gente vai começar a resolver esse exercício da seguinte maneira. Então ele fala, ó, sabendo que MN, então eu tenho aqui, ó, que M e N é paralela, então esses dois tracinhos significam que são retas paralelas, é paralela a RQ, então aqui, ó, a RQ, certo? Ele fala, ó, determine as medidas X e Y indicadas na figura. A primeira coisa que eu queria fazer era o seguinte, vocês conseguem ver dois triângulos nessa figura? Então, veja bem, tem dois triângulos nessa figura. O primeiro triângulo que eu vou desenhar aqui de verde aqui, ó, ele é esse triângulo bem aqui, ó, esse triângulo aqui, esse outro e esse outro, beleza? É esse primeiro triângulo.
O outro triângulo é esse maior aqui, que eu vou desenhar, deixa eu ver, de rosa. Então, é esse outro triângulo aqui, e aí ele passa por cima dessa parte verde, passa por cima dessa outra verde, vem até aqui, e depois fecha aqui, ó. Então, eu tenho esse triângulo RPQ. Então, eu tenho um triângulo maior, que eu vou dizer aqui, ó, a simbologia do triângulo, e é um triângulo RPQ, e eu tenho um outro triângulo aí, que é o triângulo MPQ. Opa, MPN, né? No caso, N aqui, ó. Né? MPN. Eu tenho esses dois triângulos. Agora, o que que eu faço? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar esses dois triângulos. Ó, vou desenhar o primeiro. O primeiro dia eu vou desenhar em um comprimento maior. Então, eu tenho esse primeiro aqui, que ele vai ser aproximadamente assim, ó. Quase igual. Então, essa ponta aqui, ó, é o vértice M, aqui é o vértice P e aqui é o vértice N, certo? Então, a medida desse triângulo vai ser aqui, ó, uma medida de 18, que é esse comprimento aqui do M até o P. Eu vou ter uma outra medida aqui, ó, 12, e uma outra medida que é 15. Observem a figura que vocês vão conseguir achar essas medidas. Já o triângulo maior, que também vou desenhá-lo aqui de rosa, certo? Esse triângulo maior é justamente esse aqui, ó. Vamos ver. Certo? Isso daqui é um pouco mais inclinado. Mais ou menos assim, certo? Então, olha só. Esse primeiro comprimento aqui, ó, que vem lá do ponto R até o ponto P e depois até o ponto Q. Tranquilo? Esse outro triângulo. Esse comprimento aqui, ó, do R até o P, olha só, do R até o P, ele vale 18 mais essa incógnita desconhecida, que é o X. Então, eu vou dizer que esse comprimento aqui é 18 mais X. Esse comprimento, vocês concordam? É X mais 18, ou então 18 mais X, não importa a ordem. Esse comprimento aqui, ó, do R até o Q. Então, do R até o Q, ele vale, no caso, Y. Tranquilo? E esse comprimento do P até o Q, veja bem, ó, do P até o Q, ele vale 15 mais 18. 15 mais 18 é igual a 33. Ok? Galerinha, tá todo mundo comigo nessa montagem aí, ó? É só separar dois triângulos, né? Que nem aquelas imagens que aparecem nas redes sociais. Quantos triângulos tem nessa imagem? Então, nessa imagem aí tem dois triângulos. Não sei se vocês já viram isso daí perambulando nos feed, né? Das redes sociais. Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? Veja bem, ó. Vou pegar aqui minha caneta amarela, certo? E vou dizer, ó, que esse 18 eu vou dizer que ele é proporcional a esse 15. Então, eu vou escrever da seguinte maneira, ó, que o meu 18, certo? Deixa eu escrever aqui, de novo aqui, esse 8 ficou muito feio, que esse 18, ele é proporcional a quem? A 15, certo? Então, veja bem, o 18, esse lado aqui do 18, é semelhante a esse outro lado aqui, ó, que vem do R até o P. Eu posso dizer isso? Então, olha só, esse lado aqui do 18, ele é correspondente a esse outro lado aqui, ó, que é o 18 mais X. Então, eu vou escrever, ó, 18 mais X, aplicando aí como se fosse o teorema de Pitágoras. E esse 15 que está localizado aqui, ó, ele vai estar para quem? Para esse 33, certo? Então, eu vou dividir para 33, certo? Então, olha só a análise que eu fiz, essa análise de semelhança. Veja bem, esses dois triângulos são semelhantes, está um dentro do outro, digamos assim. Então, esse meu lado 18, ele vai estar para esse meu outro lado, que é 18 mais x, por isso que eu coloquei que esse 18 vai estar para esse 18 mais x, e o meu 15, certo? O meu 15, ele vai estar, no caso, para 33, relacionando esses lados. Agora eu caio nessa equaçãozinha, que ela é fácil de resolver. Então, veja bem, o 33, ele está dividindo, eu vou dar um peteleco nele aqui, ele vai passar lá para o outro lado, multiplicando. Vocês concordam? Ele está dividindo, eu vou jogar ele para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 18, que passou lá para o outro lado, né, multiplicando com 33, dividido, no caso, aí, por 15. E o outro lado vai ficar assim, ó. 18
mais x, né? 18 mais x. 18 mais x. Certo? Agora eu vou resolver essa partezinha aqui, ó. 18 multiplicado com 33, 18 vezes 33, certo? 18 vezes 33, isso é igual a 594. Então, isso daqui vai ser igual a 594. Tudo isso dividido por 15, certo? Isso é igual a 18 mais x. Tranquilo? Então, cai aí nessa expressão. Agora vai ficar, ó, 594 dividido por 15. Então, eu vou dividir isso por 15, que vai dar 39,6, certo? Vai dar 39,6. Isso é igual a 18 mais x. Tranquilo? Agora, veja bem, eu tenho que isolar a minha incógnita x para poder encontrar esse resultado, certo? Então, o 18 aqui ele tem um sinal positivo, quanto não tem sinal, tem um sinal positivo. Eu vou pegar esse 18 e jogar para o outro lado. Quando eu jogo ele para o outro lado, no caso, ele vai negativo. Então, vai ficar da seguinte maneira, veja bem, vai ficar 39,6 menos 18 é igual a x. Então, 39,6 menos 18, isso é igual, no caso aí, a 21,6. Então, eu acabo de encontrar o valor do meu x. Tranquilo? Todo mundo conseguiu me acompanhar? Deixa eu ir aqui no chat. Deu para entender aí? Alice, Ana Clara, Angeline, Arthur, Daniela, Eduardo, os demais aí. Deu para entender, galerinha? Me dá um feedback aí. Digita aqui, ó, sim ou não. Sim ou não. Alguém quer que eu volte a alguma parte? Sim ou não? Assim fica mais fácil. O Guilherme Valeriano falou de boa. O João Pedro, tranquilo. Então, eu vou continuar. Beleza? Então, é só separar os dois triângulos, certo? Porque ontem eu resolvi essa questão sem fazer essa separação. Mas assim fica mais claro, tranquilo? Agora eu vou fazer uma reta aqui, ó. Vou fazer uma linha aqui que eu preciso encontrar o valor, no caso agora, de y, certo? O valor de y. Agora, olha só, fazendo a mesma analogia que eu fiz, vou até mudar aqui de cor de caneta. Agora, veja bem o que eu vou fazer. Vocês concordam comigo aqui, nessa segunda análise aqui, ó. Certo? Que esse meu 12, agora eu vou montar o contrário, ó. O meu 12 aqui, ó, ele vai estar para quem? Ele vai ser, no caso, proporcional ao meu y, certo? Eu estou dizendo aqui, ó, que esse 12, ele é proporcional a esse meu y aqui, ó, certo? Então, esse lado aqui é proporcional ao meu y. E aí eu vou escrever assim, ó, é proporcional ao y. E vou colocar aqui a divisão. Agora eu vou dizer o seguinte, ó, que o meu 15, ele vai ser proporcional a quem? Ao meu 33, você concorda? Vai ser proporcional ao meu 33. Tranquilo? Caí nessa expressão, eu tenho que fazer o quê? Isolar o y, deixar a lone sozinho aí, no caso, o meu y de um lado, né? Ou então no meu primeiro, ou então no meu segundo membro. Esse 33, ele está dividindo, eu vou dar um peteleco nele, ele vai lá para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 12, que multiplica 33, dividido por 15, é igual a y. Veja bem, o 33 estava dividindo o y, ele foi para o outro lado, multiplicando. Agora, eu faço essa multiplicação, ó, 12 vezes 33, que dá igual a 396, dividido por 15 é igual a y, certo? 396 dividido por 15 é igual a 26,4, que é igual a y. Esse daqui é o valor aí da minha outra incógnita. Agora eu vou pedir o seguinte, ó, de 1 a 5, uma pontuação, de 1 a 5, qual nota que vocês dão para o nível de dificuldade dessa questão? Por exemplo, eu acho que isso daqui é um nível 2, certo? Um nível 2, porque tem duas incógnitas. Eu chuto como um nível 2, né? Nós temos que encontrar não mais apenas uma, nós temos que encontrar um X e um Y, né? Eu chuto 4. 4 níveis de dificuldade, quanto menor, 3
3 de 5, né, João Pedro? Que é de 1 a 5. Nível 3, né? Beleza, vamos para mais uma. Vamos para mais uma. Dá tempo para fazer mais uma e aí eu faço a chamada. Professor, eu coloquei nível 3 por causa que até pensar que esse Y tem que pegar a parte de baixo de todo o triângulo maior, aí, tipo, é meio difícil. Então, olha só, todo exercício no caso, esse teorema fundamental da semelhança, geralmente sempre vai ser assim. Então, essa parte aí já vai ficar mais fácil para você, porque todo exercício, olha esse próximo aqui, ó. Você consegue ver 2 triângulos? Você consegue me dizer quais são os 2 triângulos? Ó, consegue me responder, Valeriano? Quais são os Sim, 2 triângulos que tem é o aqui? triângulo ADR e o triângulo ABC. Pois é, esse daqui, ó, tá vendo também que são 2 triângulos, RPQ e MPN? Uhum. Sempre os exercícios vão ser assim, ó, um triângulo dentro do outro. Olha esse 3 aqui, ó. Dividindo fica mais Olha fácil, esse professor, 4. né? Isso. Justamente, sempre vai ser um triângulo dentro de outro triângulo. E aí a gente tem que fazer essa relação. Tranquilo? Sempre a gente vai Professor, trabalhar. Eu, só uma coisa, a gente já acabou o conteúdo para a prova? acabou. Essa daqui, no caso, vai ser, certo, é a última aula. Aí, no caso, Então, nas próximas aulas a gente vai revisar o resto do conteúdo todo, né? isso, justamente. E aí, aqueles exercícios que eu passei lá no Google Sala de Aula, é justamente exercícios, né? Foi um apanhado geral que eu selecionei de todas as páginas, selecionando os exercícios mais importantes que vão direcionar vocês para a prova, certo? Reproduzam esse exercício aqui, ó, sozinho, tentem fazer sozinhos esse exercício, se sentir dúvida. Depois olha o vídeo que eu vou postar lá, a gravação dessa aula já já, lá no Google Sala de Aula, mas tentem focar naqueles exercícios que eu passei para vocês lá no Google Sala de Aula, que eu passei, acho que foi semana passada, que é para entregar na sexta. Tranquilo, não deixe de entregar, que vocês fazendo aqueles exercícios automaticamente já vão estudar para a prova. Beleza? Resolver essa 2 aqui, ó. Essa 2, galerinha, olha só, vou desenhar 2 triângulos. Olha só, o primeiro triângulo vai ser o triângulo aqui, ó. E aí já já eu dou o nome dele. Não vai ficar muito parecido, espero que fique, mas mais ou menos assim, ó. O primeiro, certo? E aí eu vou pegar uma coloração. O primeiro vai ser o E, o D e o A, certo? É o meu triângulo aí maior. Eu preciso só identificar, não preciso desenhar igual. Então, o primeiro é o meu maior, que é o meu E, meu D e meu A. Então, olha só, essa medida aqui, ó, do E até o D é igual a 36, ok? Essa medida aqui, ó, vocês concordam comigo? Que essa medida aqui, ele fala que é Y, né? Ele fala que essa medida todinha aqui, ó, é Y. Mas eu não quero utilizar Y porque esse 10 que está bem aqui, ó, que é a distância do D até o B, e no caso do B até o A, certo, vai ser, no caso, relacionado com outro triângulo. Para não trabalhar com duas variáveis, para trabalhar apenas com uma variável, eu vou dizer que meu comprimento do meu A até o meu D, vocês concordam comigo que é x mais 10? Olha só, do meu A até o B é x, do B até o D é 10. Então, eu posso dizer que esse comprimento do A até o D é x mais 10. X mais 10. Então, eu vou escrever aqui, ó, que esse comprimento aqui, ó, do A até o D é x mais 10. Pronto. Acredito que isso daí seja tranquilo, beleza? Agora eu vou desenhar o outro triângulo, ó, que é o A, o B e o C. Certo? Talvez fique do mesmo tamanho, mas não tem problema aí, viu? Então, eu vou desenhar esse outro triângulo aqui, ó, que pegar a coloração azul, certo? Então, vai ser esse triângulo aqui, ó. Aqui, aí depois ele vai lá no A e depois vai lá no C. Então, aqui vai ser o A, deixa eu mudar também de coloração novamente para ficar igual ao outro. Então, aqui vai ser o A, aqui vai ser o B e aqui vai ser o C. Então, esse comprimento aqui, ó, do B até o C, ele vale quanto? 27. Ele vale 27. Certo? No caso aqui, ó, do A até o B, ele vale, no caso, X. Do A até o B, ele vale X. Agora fica fácil de montar. Eu vou dizer o seguinte, ó, que o meu 36
que o meu 36 ele vai estar para quem? Para o meu 27, certo? Ele vai estar para o meu 27. Da mesma forma que o meu x mais 10 vai estar para quem? Alguém me fala aí. Meu x mais 10, ele vai estar para quem, o meu x mais 10? Para x. Para x, exatamente. Certo? Agora eu não vou desenvolver essa questão toda, senão eu vou pegar boa parte. Mas o que eu faço aqui, galerinha? Não sei se vocês repararam. É o que a gente está fazendo para a nossa NT2 todo. É montando... Oi? Poderia colocar 36 sobre 27, x mais 10 sobre x? Poderia. A relação também daria o mesmo resultado. Daria o mesmo resultado. Você poderia fazer dessa forma aí também. Tranquilo? E aí você cai nessa relação. Agora o que você faz? Multiplica cruzado. Toda vez que tiver isso daqui, ó, multiplica cruzado. Então vai ficar assim, ó, x vezes 36, 36x, que é igual a 27. Aí lembra aí, ó, de produtos notáveis, eu tenho que colocar esse carinha entre parênteses para aplicar a propriedade da distributiva, que vocês conhecem aí como o chuveirinho, beleza? A distributiva. Galerinha, vou resolver até aqui, tranquilo. Tentem achar a resposta. O importante aqui, ó, o meu x ele vai ser igual a 30, o meu y vai ser igual a 40. O importante é saber encontrar esses dois resultados, beleza? Lembrando aqui, ó, que o meu y é igual a x mais 10. Depois tentem ver porque o y é igual a x mais 10. Tranquilo? Vou parar por aqui para fazer a chamada, tranquilo? Vou interromper aqui essa gravação.